É muito bom quando você não gosta de uma pessoa, politicamente você não gosta da atuação dela, você não gosta de nada dela. E eu não gosto de nada dela. Tá? E eu acho que ela está certa. Eu faria a mesma coisa. Não há segurança jurídica no Brasil para alguém que não faça parte do governo do PT para ser julgado de forma imparcial. Na política, cara, a repercussão, né, dos últimos dias, de ontem, de hoje, é Carla Zambelli, né? Carla Zambelli, deputada bolsonarista, deputada aliada do Bolsonaro de longas datas. Ela se envolveu ali numa situação nas eleições de 2022. Ela sacou a arma para um adversário político ali, alguém que questionava ela. Isso aí deu uma repercussão enorme e ela foi condenada. Ela aproveitou desse momento de condenação, apesar de de ser deputada federal eleita, ela foi para a Itália. E agora parece que Alexandre de Moraes vai atrás dela na Itália, acionando a Interpol. Bom, ela foi condenada a 10 anos de prisão. É isso mesmo, Miquel? 10 anos de prisão. Carla Zambelli. Como é que tá essa situação, cara? Ela pode ser presa na Itália? Ela tem passaporte italiano, seria isso? Mas alcança ela lá na Itália ou ela consegue um asilo político e ficar na Itália? Bom, primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: cabe asilo político nisso aí? Porque qual é o crime que ela está respondendo, Miquel? Por favor. Glauber, a recente condenação da Zambelli foi por invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica por ter, segundo as investigações, falsificado uma assinatura eletrônica do Alexandre de Moraes, junto com o hacker. Ela foi condenada a 10 anos, o hacker foi condenado a 8 anos. No meio desse processo, ela concluiu que seria presa, porque ainda cabia recurso, tá? Vamos deixar isso claro, cabia recurso a essa condenação, e ela foge do Brasil. Vai primeiro para a Argentina, porque é um país onde brasileiros conseguem entrar sem a necessidade de apresentar o passaporte. Então, com isso, ela sai do radar da Polícia Federal. Na Argentina, ela vai para os Estados Unidos e dos Estados Unidos ela segue para a Itália. A questão é, Glauber, ela tem cidadania italiana, porém, o Brasil tem um acordo de extradição Brasil e Itália, além de outros acordos internacionais que prevêem extradição. O que vai definir se ela vai ser extraditada ou não é se a justiça italiana irá considerar a Carla Zambelli como criminosa comum ou como uma pessoa perseguida politicamente. A exemplo, por exemplo, do Oswaldo Eustáquio, que está lá na Europa, foi pedida a extradição dele e a justiça da Espanha não liberou. Alan dos Santos está nos Estados Unidos, foi pedida a extradição dele, também não conseguiu. Agora, o caso da Zambelli, o fato dela ter cidadania italiana não garante nada, porque nós já tivemos outros brasileiros que tinham cidadania italiana, que se refugiaram lá e acabaram sendo mandados de volta para cá pelo governo italiano. O que vai acontecer é, o STF vai fazer um pedido às autoridades italianas, o juizado de lá vai julgar esse pedido, mas a deportação ainda vai depender da decisão da chefe do executivo, que é uma pessoa de direita que todo mundo acredita ser ligada e ter a mesma ideologia do governo Bolsonaro, e isso talvez esteja dando uma esperança a Zambelli. Mas não existe certeza nem garantia de que ela vai evitar essa extradição para o Brasil. Bom, primeiro ponto aí que nós temos que separar e passar para a nossa audiência é o seguinte, né? Qual é o crime e a condenação dela? Essa invasão do sistema do CNJ, né? Ela foi condenada a 10 anos por isso. E eu ainda coloquei também aquele elemento daquela imagem que ela saca a arma pro cara e tal. Bom, Rubão, política, cara. Vamos aqui falar sobre a política brasileira, né? O que está em jogo aí, cara? É uma perseguição política? É uma condenação política? É aquele caso que, como é um inimigo, um opositor, a condenação é mais alta? A Zambelli, deputada federal, ela está
fugindo de uma condenação justa ou ela está fugindo de uma perseguição política? Acho que esse é o debate da internet, tanto para quem apoia quanto para quem não apoia a Carla Zambelli. O interesse do Brasil e para que a gente consiga dissecar a nossa notícia aqui e trazer informação e reflexão para o nosso público. Por favor, Rubão. Perfeitamente. Eu acho que eu sou a pessoa indicada para falar isso, porque eu não gosto da Carla Zambelli. Pessoalmente, Rubem Gonzalez, eu não gosto da Carla Zambelli. Eu acho que ela faz uma linha legislativa trágica. Então, por isso, eu tenho lugar de fala para falar sobre esse assunto. É muito bom quando você não gosta de uma pessoa, politicamente você não gosta da atuação dela, você não gosta de nada dela. E eu não gosto de nada dela. Tá? E eu acho que ela está certa. Eu faria a mesma coisa. Não há segurança jurídica no Brasil para alguém que não faça parte do governo do PT para ser julgado de forma imparcial. Nós estamos nos estertores dos absurdos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva acaba de se mancomunar com o STF para criar uma lei de ordenamento, diga-se censura, das mídias, que não tem nada a ver com o modelo, por exemplo, que eu defendo. Eu defendo a CPFização, exatamente para o cara poder responder criminalmente pelo que faz. O cara vem aqui, fala que o Glauber é bandido, é ladrão, é marginal, estanda tudo, bota ali um nome qualquer. Eu sou a favor que esse cara tenha um CPF registrado para entrar aqui. Agora, a partir do momento que você se registrou, você fez tudo isso aqui, ótimo, você fala o que você quiser. E depois você pode responder sim ou não. O que está acontecendo? O STF se manifestou ontem dizendo, já que o Congresso não faz essas leis, faremos nós. Virou puteiro? Virou puteiro? Virou zona? Gente, só quem faz leis é o Congresso Nacional. Cabe apenas ao presidente da República, tá? E ao presidente do STF, ou os dois conjuntamente, tá? Eles podem propor criação de lei. Se eles proporem a criação da regulamentação, das leis de regulamentação da internet, é o Congresso que vai fazer. Se não fizer, não fez. É do pátio do jogo. Não é a vontade do seu Lula para proteger ele, a mulher dele, 100 anos de segredo do que a mulher dele faz com os cartões corporativos. Eu imagino o que essa mulher faz com esses cartões corporativos, porque antes da eleição, no processo eleitoral, ela estava sendo procurada por 2 oficiais de justiça. Por calote, trambique, estelionato, por não pagar as contas. Eu imagino que uma pessoa que vive de dar bico, calote, de não pagar aluguel, de fazer contrato imobiliário na região mais nobre do Brasil, no Leblon, e não pagar e ter que ser procurada pela justiça, eu imagino, o senhor Lula, às vésperas da eleição, teve que doar 300 mil reais. Eu imagino que uma pessoa dessa faz com cartão corporativo. Tá? Agora, o STF tem esse conluio com esse governo que está aí, de perseguição cega a tudo. Está aí o caso da Débora lá com 14 anos presa, regime fechado, por causa de uma banalidade. E agora o Lula já mandou a advogada. O Lewandowski, que não tem o que fazer, o ministro da Justiça, que não tem mesmo, é um bosta. É um bosta. Tá? Ele é o seguinte, se quiser, manda vir investigar também, não tem problema não. Tá? É um bosta. E vai investigar uma senhora de idade que chamou o Lula de ladrão. Realmente o Brasil não tem problemas. E a Carla Zambelli fez o certo. Eu soube agora, eu tive uma última notícia que ela foi para os Estados Unidos. Que ela teria ido para os Estados Unidos. Que ela foi para a Itália, usou a cidadania e foi para os Estados Unidos. Agora, a situação dela ser considerada fugitiva de um crime comum ou sendo alvo de perseguição vai ser avaliado pela justiça do país aonde ela estiver. Aqui estão fazendo o papel de colocar o nome dela como procurada internacional na Interpol.
como fugitiva do sistema judiciário brasileiro. Ela vai se defender provavelmente dizendo que é perseguida política, ela vai fazer provavelmente talvez pedido de asilo, eu não sei como é que vai funcionar, mas aí entre ela. Agora, tecnicamente, ela não está sendo condenada por nada político. É uma prisão comum de um processo que a gente não sabe como funcionou. Por quê? Porque não existem garantias legais de ninguém que critique esse governo. Essa é a realidade, eu não tenho medo, eu falo pronto, acabou. É isso aí, Rubão. Muito bem explanado aí, o Rubão foi claro com os pensamentos dele. Bom, acho que é consenso, então, que é um crime comum, né? Agora, como o Rubão disse, tem que saber se todos os direitos, né, e as garantias do processo, como é que isso foi respeitado. Ela pode ter sido condenada pela lei brasileira, mas o país que ela está pode entender que o processo não foi respeitado de alguma forma e não deportar ela, né, para o Brasil. Bom, parece que ela sai então com passaporte italiano e da Itália vai para os Estados Unidos, como o Rubão falou, né? E aí aumenta, né, com a proteção do país que tem se posicionado contra decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes. Tem outros brasileiros lá, tem a questão do X, né, do Elon Musk, tem o próprio Trump, né, envolvido aí em tese, né, nessa situação toda. Júlio Roque, isso aí pode sair do nível só de Carla Zambelli para dar um estresse diplomático e um estresse geopolítico aí também envolvendo o Brasil, Júlio Roque? O que você poderia falar em relação a isso? Bem, de um tempo para cá, vemos observando essa tática de perseguição política, né? A Interpol, ela já foi acionada várias vezes para trazer fugitivos do país, como diz o acusador, fugitivos do país para retorno e cumprir o que ele deve aqui no país. Porém, nas últimas vezes, a Interpol não tem respondido à altura e como gostaria o governo atual brasileiro. Então, houve alguns pedidos para a Interpol e esses pedidos não foram atendidos. Então, o que parece, o mecanismo e a ferramenta que o governo usava para trazer de volta essas pessoas que se dizem exiladas não tem funcionado muito bem. Temos também que levar em consideração o país que essa pessoa está exilada, levantado aqui tão bem pelo Rubão, também pelo Miqueias e também pelo Glauber, que o país é preponderante em todo esse mecanismo que acontece. Se o país for um opositor político ferrenho a quem está acusando, com certeza ele bloqueará a volta dessa pessoa. Isso é mais do que nítido em toda essa jogada, né, que envolve não só o país acusador, como os outros países a qual esses exilados se dirigem. Uma notícia bem clara é que a Carla Zambelli foi para a Itália. Muito interessante, como conhecemos, né, a primeira-ministra da Itália tem um posicionamento um pouco assertivo quanto a essas ocasiões. Ela não se sentiu segura e foi para os Estados Unidos. Então, os dois países a qual ela percorreu, se futuramente ela foi para os Estados Unidos, os dois países, tanto a Itália quanto os Estados Unidos, têm uma posição um pouco de confronto ao atual governo no nosso país. Então, essa movimentação é estratégica, ela está como num jogo de xadrez a um passo à frente, porque a condenação, né, a prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes vem após ela sair do país. Então, existe todo um mecanismo a qual você se antecipa a ação para não ser preso. Então, todo esse jogo ainda vai terminar de uma maneira a qual a população ainda não espera. Então, é como se fosse uma novela. Temos que ver os próximos capítulos para entender como isso vai terminar, Glauber. Cara, vamos lá, senhores.
O que está em jogo aí? Primeiro, a Carla Zambelli, eu fiz a introdução dizendo que ela é uma deputada bolsonarista, né? Mas Carla Zambelli ainda é uma deputada bolsonarista? Por que eu falo isso, né? A Carla Zambelli, ela estaria sozinha nessa batalha ou ela está junto com todos os outros brasileiros, né, que já estão nos Estados Unidos, apoiadores do presidente, ex-presidente Bolsonaro? Porque teve uma declaração, e ao que consta, o próprio Bolsonaro já falou aí com todas as letras, né, que a Carla Zambelli o prejudicou na eleição de 2022. Ô, Miquel, ela vai ter o apoio do Bolsonaro? Ela está junto com o Bolsonaro nessa luta? Ou ela está sozinha contra o Alexandre de Moraes, contra o Brasil, a forma como o Brasil tem atuado aí nessa relação internacional para que os que respondem processo no STF sejam alcançados? Eu quero dizer o seguinte, cara, a força do Bolsonaro, a força do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, vai ser emprestada, dividida para a Carla Zambelli ou ela está sozinha nessa? Por favor. Glauber, é certo dizer que a Carla Zambelli ela é uma deputada de direita que é próxima do grupo do Bolsonaro. Agora, dizer que ela hoje é bolsonarista ou que o Bolsonaro vai defender a Carla Zambelli são outros 500. O que a gente tem visto são muitos aliados da família Bolsonaro dizendo, olha, a família Bolsonaro quer que todo mundo defenda eles, mas ele não se posiciona em defesa de ninguém. E isso tem sido uma crítica constante. O Bolsonaro, realmente, o Jair Bolsonaro, criticou a Carla Zambelli, dizendo que quando ela perseguiu um camarada pelas ruas de São Paulo, armada, ela prejudicou a eleição dele, que isso teria ajudado para que ele perdesse a eleição para o Lula, essa última eleição. Então, assim, não dá para se ter certeza de qual tipo de apoio que ela vai ter da família Bolsonaro. Agora, de pessoas da direita, sim, a Carla Zambelli vai ter muito apoio. Você já tem alguns parlamentares se manifestando, principalmente essas pessoas que estão lá fora já há um tempo, tentando, né, se refugiar do STF. Essas pessoas estão se manifestando, principalmente porque o STF ele pode determinar a prisão de um deputado? Pode. Só que essa prisão ela só pode ser feita em flagrante e após a aprovação da Câmara dos Deputados. Mas já tem um tempo que o STF está flexibilizando essas regras e prendendo deputados e senadores sem a anuência do Congresso Nacional. E isso pode ser interpretado pelos países lá fora também como uma perseguição política. E aí isso garantiria a não extradição da Carla Zambelli. E aí é sempre bom destacar o seguinte, que essa questão toda ela vai além só da questão judicial e só da questão política, porque uma implica na outra. Nós tivemos o caso, por exemplo, do César Batista, aqui no Brasil. Esse César Batista, ele era acusado de terrorismo pela Itália, fugiu para o Brasil. Em 2009, o STF brasileiro disse, olha, ele é um criminoso comum, a gente pode devolver ele para a Itália sim, só que a decisão final cabe ao presidente. Então o tribunal autoriza e o presidente confirma. E na época o presidente Lula não autorizou, entendeu que o César Batista era só mais um perseguido político. E o César Batista permanece no Brasil até 2019, quando, entrando o governo Bolsonaro, começa a rolar uma volta na história dele, Bolsonaro ameaça entregar ele para a Itália, ele foge para outro país da América Latina e acaba sendo preso lá e entregue às autoridades italianas. Então, tudo isso depende não só de uma questão de como o judiciário da Itália ou dos Estados Unidos, onde quer que a Carla Zambelli permaneça, vai depender do judiciário junto com o chefe do executivo de lá. No caso dos Estados Unidos, a opinião do Trump, e no caso da Itália, a Giorgia Meloni. Dois personagens políticos que a gente sabe que têm um alinhamento ideológico à direita. Então, é um jogo muito complexo para a gente poder cravar aqui um resultado sobre o que vai acontecer. Muito bom, muito bom. Bem lembrado aí, o Miquel. E lá nos Estados Unidos, o Rubão já tinha falado com a gente, cabe ao país que ela tiver decidir se é crime comum ou um crime político, né? E ainda assim, aí a lei do país vai dizer se devolve, se deporta ou não, né? Agora, Rubão, precisamos pontuar que com a Carla Zambelli, depois do Eduardo Bolsonaro, o segundo deputado federal, né? Com mandato,
saindo do país, fora vários outros brasileiros que já fizeram esse mesmo movimento. Quem será o próximo, cara? Não está ficando um negócio passando do ponto, já passou do ponto, né? Há muito tempo, mas para onde ainda nós podemos ir? Nós estamos em 2025, junho de 2025, ano que vem tem eleição, 2026. Independente de quem ganha a eleição, o STF será o mesmo, a composição do STF será a mesma. Então, essas decisões, esse combinado político, não está indo muito além não, cara, porque o STF, como você bem pontuou no início, está aí já preparando o poder legislativo também. Vai legislar na ausência do legislativo, então eu faço a lei. Como é que fica isso, Rubão? É vedado ao STF a confecção de qualquer tipo de lei. É vedado, constitucionalmente. O órgão, o Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o guardião da Constituição Federal, rasga a mesma e faz o que quer e o que bem entende. Na figura de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, na figura nefasta do outro lá, que até esqueci o nome, que disse que é o cara que forjou a frase mais bonita da história do judiciário brasileiro, que eu vi até hoje. Eu vi um professor universitário, lá, o cidadão lá, que falou para um cidadão comum pagador de impostos, não importa se ele é bolsonarista ou lulista, perdeu o mané. Realmente é o linguajar que você quer ouvir da boca de um magistrado. Alguém que está magistrado, que não é, nunca foi. A nomeação dele é política. Dos três poderes, inclusive os três poderes é uma utopia criada por Montesquieu, que não dá certo no mundo real, porque só existem dois poderes. Só existiria um terceiro poder se esse poder emanasse do povo, fosse eleito pelo povo. E o Supremo Tribunal Federal é de nomeados políticos, apadrinhados políticos, que vão para um joguinho de faz de conta e são colocados ali. E hoje, como diz o Lula, a partir do momento em que um poder se junta com o outro, há um desequilíbrio, mesmo na história dos três poderes. Um se junta com o outro, há um desequilíbrio total, e é o que está acontecendo. O executivo, junto, estão aí com essa falácia de democracia, porque eles estão correndo atrás da democracia, que seria exatamente o oposto do que eles fazem, perseguição pura. Estão aí criando um cinema em torno de um golpe ridículo, que não houve, que não aconteceu. Vontade de dar golpe não é golpe, vontade de matar não é homicídio, vontade de roubar não é roubo, vontade de assaltar não é assalto. Então é o seguinte, não existe vontade de golpe. Eles conseguiram encontrar que uma parte do exército brasileiro inteira estava ao lado do golpe. E o golpe não aconteceu, porque na hora exata simplesmente não conseguiram achar um Uber. Bem, isso daí não entra na cabeça de ninguém, muito menos de carioca que vive no meio de uma guerra. Uma tentativa de golpe, aonde ninguém, só teve mortos depois, presos em regime de exceção. Num país que coloca na rua bandido, traficante, anula a prova de 400 quilos de cocaína, 600 quilos de cocaína, e pega um bando de velho barrigudo, mulheres idiotas, gente burra, sem cérebro, na cadeia, como ativos terroristas, é brincadeira, né? Estão querendo fazer um cenário. Talvez o cenário ideal para esconder as dezenas ou, quiçá, centenas de bilhões. Vocês estão vendo INSS. Vocês ainda não viram nada e talvez nem venham a ver. Se vocês entrarem no escândalo dos consignados, é por isso que tem gente patrocinando Palmeiras, patrocinando os outros. Se vocês verem os escândalos do consignado, vocês vão ver o que é corrupção nesse país. O careca do INSS tem uma adega de 22 milhões de reais. O cara está solto. O cara roubava lá dentro. Sabe o que os indicados desse governo que está aí, e do outro governo também, porque na hora de roubar, aqui não tem esquerda, não tem direita, não tem nada, todo mundo é sócio da roubalheira, que o careca do INSS era amigo de bolsonaristas, amigo de lulistas, amigo de todo mundo. Ele sabe se ajeitar, é igual a água. A água você bota dentro de um recipiente, ele toma um formato.
esses ladrões corruptos são assim. Eles nomeavam, existe um mensalão já levantado, que senadores e deputados nomeavam sujeitos para entrar no setor de dados para fraudar. As fraudes não aconteceram por invasão hacker. Se você foi lesado no INSS, eu te dou um conselho. Entra na justiça. Peça dano moral. Não vá ao correio para pegar dinheirinho de volta que te roubaram. Você tem que levantar e ir para lá. Daqui a pouquinho você tem que fazer prova de vida. Para roubar seu dinheiro não teve prova de vida. Cadê o Supremo Tribunal Federal nesse momento? Para salvaguardar o interesse do brasileiro? Para quê? Nós estamos num regime de exceção. O próximo posso ser eu, porque falo demais, tenho um discurso de ódio, o meu canal é perseguido por causa disso, mas eu estou nem aí. Como não tem nada a ver com os idiotas que vêm aqui e puxam para um lado para o outro, porque as pessoas só conseguem enxergar no mundo um fla-flu, não conseguem enxergar o mundo real. O mundo real é que o Brasil, na mão de um ou de outro, está na merda absoluta. Roubalheira total. Brasília é para você falar assim, 10 minutos para todo mundo de bem sair e depois jogar um míssil ali. Terra salgada, porque não tem como. É um antro. Entra um, entra outro. Vocês não viram nada. Esse rombo do INSS é brincadeira. Todos os consignados são feitos para milhões de pessoas que não sabem assinar o nome. Imagina entrar dentro de um aplicativo. Nenhum hacker entrou e quebrou os códigos. Foi tudo de dentro para fora. Está tudo dentro do SERPRO. Gente colocado lá dentro para roubar, para saquear, dentro do programa. Então você não vá no correio, não. Vá na justiça. Meta a justiça, meta o Estado, a União no pau. Pode ir, passa aí. Ô, Rubão, cara, fique à vontade, cara, com a sua indignação. O tema do INSS é a nossa próxima pauta. Nós vamos voltar com detalhe em tudo isso aí. Antes, eu quero passar o vídeo da Carla Zambelli, né? Parece que nós temos aí 2 vídeos, a produção me alertou aqui, da declaração da Carla Zambelli. Então, por favor, mano, volta. Pedi minha prisão. Só tem um detalhe. O deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente. E também não estou sendo presa em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria da República, tentando encair em algo inconstitucional. Vão rasgar nossa Constituição de novo? A questão aí, né, cara, então ela está dizendo que o Congresso Nacional não foi acionado, né, teria que ter autorizado pelo Congresso. E então o Carla Zambelli dizendo que é incondicional. O problema é que quem diz o que é condicional ou não é o próprio STF, né? Agora, nós vamos... Mano, Val, tem outro vídeo? Tem outro vídeo. Dela mesmo? Também. Então, por favor, desde o início aí, Carla Zambelli, por favor. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico. E é um tratamento que eu já fazia aqui. E agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada. Então eu passo a não receber mais salário. E o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. Então vamos lá, cara. Como eu já tinha dito, né? A segunda deputada fazendo o mesmo movimento. Bom, o caminho tá aí, né? O próximo deputado que estiver respondendo alguma coisa, que tá nítido que tem
um lado, né, que tem essas decisões sempre é para um lado o opositor do governo e opositor até politicamente do STF, sim, porque o STF toma posições políticas. Então, quem toma posição política vai ter opositor político. Bom, para a gente fechar aí, cara, esse tema, ô Miquel, tu escutou a declaração da Carla Zambelli, ela já estava lá há um tempo a tratamento político, a pergunta que fica é, temos conhecimento quem é o próximo deputado que está nessa mesma situação? Glauber, tem outros deputados sendo investigados, e não só deputados como senadores. A gente tem, por exemplo, o Marcos Duval, que teve o salário bloqueado, chegou a ficar algumas semanas dormindo no plenário do Senado Federal, dizendo que estava sendo perseguido ali pelo STF. Então a gente tem uma situação de uma instabilidade muito grande, Glauber, uma situação de medo, digamos assim, porque quando o STF ele flexibiliza regras, garantias constitucionais para deputados, como essa não prisão sem autorização prévia do Congresso, os deputados ficam assim, olha, antes eu tinha uma garantia de que eu poderia tentar uma lei, que eu poderia falar, fazer uma crítica de plenário e não ser preso pelo STF por conta do que eu falo, por conta da minha atuação parlamentar. Mas a flexibilização dessas regras, elas geram algum nível de preocupação, principalmente naqueles que não aderem ao discurso, à mentalidade que o STF considera que é a correta hoje em dia. O STF não é mais parece, né, não ser mais um julgador, e sim alguém que define uma linha de pensamento a ser seguida, ao ponto de haverem críticas feitas por juristas, grandes juristas, inclusive, muitos deles que são autores de livros lidos na faculdade, livros que foram lidos até pelos próprios ministros quando estudantes de direito, que agora esses juristas estão sendo obrigados a prestar depoimentos na OAB, depoimentos no STF, sendo acusados de golpista, homens com mais de 90 anos de idade, sendo 70 desses anos dedicados ao direito, à formação de ministros, de magistrados, de professores dessa matéria, sendo acusados de serem golpistas, sendo acusados de estarem descumprindo a Constituição, simplesmente por questionarem as decisões do STF. Então, tudo isso gera essa preocupação, e aí fica o aguardo de quem será o próximo, principalmente agora, Glauber, que nessa semana o STF está julgando uma regulamentação das redes sociais através da via judicial, dizendo, já que o Congresso não fez uma lei, nós julgaremos o que pode e o que não pode. E aí, Glauber, qual é o risco de, por estarmos aqui informando fatos, nós sermos acusados de estarmos propagando discurso de ódio, acusados de estarmos propagando fake news, ou até de atentar contra o Estado Democrático de Direito e acabarmos tendo a nossa liberdade, presa aí, os nossos bens apreendidos, multas exorbitantes, tudo isso por conta dessa linha de julgamento que está acontecendo agora, essa semana, no Supremo Tribunal Federal. Bom, senhores, é isso aí, cara. Carla Zambelli